Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar mais um pouquinho, então? Vocês vão ver que na parte da gramática agora nós vamos ver os outros tipos de pronomes, certo? Até então nós tínhamos visto os pronomes pessoais, não é? Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, lembra disso? Tá? Agora nós vamos ver um pouquinho de pronomes indefinidos. Mas antes disso, deixa a prof perguntar uma coisa para vocês. Leram a reportagem? Viram? Lá onde a menina diz que outra refugiada, né, diz: quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti, né? Um dos sonhos desses refugiados, né, de guerra. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente relê trecho, partes da reportagem, tá bom? E depois nós vamos para essa parte de gramática, combinado? Então, vamos lá. Em uma igreja no bairro da Moca, encontramos Raquel Beth Edmund, de 9 anos, acompanhando seu pai. A menina, de família haitiana, mas nasceu na República Dominicana e veio com a mãe em 2011 para o Brasil. O pai tinha chegado um ano antes, depois que o terremoto devastou o país. Ela falava em espanhol e crioulo quando chegou aqui. Agora, acho que Raquel nem lembra, assim diz o pai, tá? O pai de 47 anos. De pose altiva, de um modo delicado de se expressar, Raquel fala perfeitamente o português, que aprendeu com os colegas no colégio desde os 7 anos. Aí tem aspas, né? Então é alguém falando, claro. Gosto de brincar e de estudar. Quando não tenho lição de casa, eu brinco de tabuada. A matéria que eu mais gosto é matemática. A educação física também é uma paixão. Raquel afirma que é rápida e adora apostar corrida com os colegas. Aí aspas novamente ela falando: só tem um amigo que ganha de mim, assim diz ela. Da comida do Brasil, ela adora o arroz com feijão e brigadeiro. Religiosa, ela diz que gosta de música gospel brasileira, tá bom? Para o Dia das Crianças, diz que ainda não pediu nada, mas que, se pedisse, seria uma boneca. E ela comenta: não tenho nenhuma. Diz: eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. De seus desejos para o futuro, depois de alguns segundos de silêncio, ela levanta o rosto e diz: quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti. Aí outras aspas, tá? Aonde é o pai falando: isso é Deus que vai decidir, diz o pai olhando para ela. Baseado nessa reportagem, a ideia de imprecisão é construída de diversas formas em um texto. Para saber mais sobre isso, realize as atividades seguintes, tá? Então, vamos lá na 29, onde vocês já fizeram, tá? Em que local se deu o encontro entre os repórteres e a menina haitiana e seu pai? Onde? Isso, em uma igreja da Moca, tá? Moca, pessoal, se escreve assim, tá bom? Fala Moca, tá? Em uma igreja da Moca. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com a criança. Que palavra indica essa imprecisão? Ó, aí começa a entrar gramática, artigo indefinido, ideia de imprecisão. Qual é a palavra que dá nesse trecho, pessoal? Isso,
uma igreja. Esse uma, né? Não se sabe qual igreja exatamente é. Aí ele continua perguntando: a qual classe gramatical pertence essa palavra, o uma? Uma, pelo que nós estudamos até agora, é um artigo, isso, o quê? Indefinido. Artigo indefinido, ok? No número 31, releia este outro trecho que contém uma fala de Raquel. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. Qual é a atividade preferida de Raquel? Isso, ela diz passear no parque, ok? Confere aí. Ela sempre pratica essa atividade de passear no parque? Não, né? Por quê? Ela explica o porquê. Explique você também. Porque a mãe dela quase nunca tem tempo, ok? Então, feita essa letra B, tá muito rápido. Letra C. Ao comentar os passeios que faz, a menina usa a expressão dia de alguma coisa. Duas palavras dessa expressão são imprecisas. Quais são, pessoal? O alguma, tá entre aspas, o alguma e o coisa. Né? Não se sabe o que, tá bom? Dia de alguma coisa. Claro que dá para compreender no contexto que ela quis dizer dia de uma data especial, né? Data comemorativa. Ah, tá. O que é que ela quis dizer com essa expressão? Um dia especial, né? Ela quis se referir a alguma data comemorativa, ok? Essa é a resposta da letra D, tá bom? Para dizer o que faz nesses dias especiais, a menina afirma que, um trechinho ela falando, nos levam para algum passeio aqui na igreja. Gente, é possível identificar só nessa frase qual é o sujeito de levam? Tá? Aí eu vou lá, procuro o verbo que é levam, né? E eu pergunto assim: quem nos levam para algum passeio? Não tá ali, certo? Então você coloca o que na primeira? Que não, né? Por que, pessoal, que não dá para identificar? Porque não tem nenhum referente anterior, tá? Não tem nenhuma palavra que está se referindo. Não está dizendo meus pais nos levam, né? Nossos pais nos levam para algum passeio, ok? Seguindo, qual é a classificação desse sujeito nesse caso, pessoal? Que levam? Quem que levam? Nos levam? Não sabemos, não tem no contexto se são os pais, se são outras pessoas, certo? Então, nesse caso, nós temos um caso de sujeito, isso, sujeito indefinido, ok? Indefinido, porque o levam indica indefinição, tá? Que palavra é empregada para se referir de um modo vago aos passeios que nos levam então a algum passeio, né? Esse algum, pessoal, olha aqui, é o quê? Pronome indefinido. Então, qual é a palavra que dá se refere de um modo vago aos passeios? A palavra algum. Algum, ok? Copie do último parágrafo do texto as palavras e expressões
que se referem de um modo vago ao tempo. Pessoal, quais são que você colocou? Alguns segundos, e tem mais um ali. Qual é? Isso, um pouco. Então, só para a gente dar uma retomadinha sobre esses pronomes indefinidos, olha que a prof listou aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer no caderno de estudos, bem importante colocar. Então, esses pronomes indefinidos, eles nos dão uma ideia de imprecisão, ou seja, se refere a algo de um modo vago, não é exato, certo? Então, o algo, o algum ou alguns, o alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, tudo, todos, todas, ou todo, toda, muito e muita, ou no plural, pouco e pouca, ou o plural delas, vários, várias, outro, outra, ou o plural também, alguém, nada, ninguém e mais alguns, tá? Tudo isso nós chamamos então de pronomes indefinidos, ok? Falando mais um pouco sobre pronomes, agora vocês vão fazer a página 18, certo? E vocês vão compreender, certo? Vão dizer se o pronome dentro da oração ele vai ter papel de núcleo ou um determinante, tá? Relembrando que núcleo é a palavra principal e determinante é aquele que acompanha, tá bom? Então, façam a página 18 lá bem caprichadinho e a gente volta para corrigir, tá bom?